Os engenheiros são conhecidos como deuses em algumas culturas, mas eles também cultuavam um deus criador? E o que significa o Deacon no mural e o que representava para os engenheiros? E o principal, qual a relação entre os engenheiros e o Deacon? Hoje vamos explorar todo o significado sobre os engenheiros e o Deacon e o que os roteiristas tinham em mente. Fala aí galera, Milão na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar nossa jornada, eu quero pedir aquele like, compartilhe o vídeo e dá aquela hypada monstra para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Então chega de enrolação, prepara pipoca, suquinho, relaxa e bora! O mistério da criação da vida é um dos temas centrais de Prometheus e os engenheiros parecem ser a chave para resolvê-lo. No entanto, como muitos sabem, a maioria das cenas dos engenheiros nunca chegou às telas. Felizmente, alguém da equipe da produção de Prometheus divulgou um rascunho inicial do roteiro, que revelava insights cruciais sobre o Deacon e os engenheiros. Esse rascunho inicial contém uma explicação profunda e detalhada sobre a criatura Deacon, estreitamente ligada à gosma negra ou Black Ghoul e à própria criação dos engenheiros. Mas nesse vídeo explicarei completamente a criatura Deacon com base nas informações do rascunho inicial do roteiro, que foi posteriormente editado com muitas cenas e explicações importantes sobre os engenheiros sendo reduzidas ou totalmente removidas, infelizmente. Também esclarecerei quem é a criatura Deacon retratada no mural e quem é o Deacon visto lá no final do filme, já que esses dois espécimes não são exatamente iguais. E é realmente importante entender aqui o que é que a criatura Deacon realmente é, pois um dos temas centrais do filme é descobrir a origem da vida, e o Deacon está diretamente ligado a essa questão. Pode parecer que os engenheiros podiam literalmente criar novas formas de vida, levando alguém a pensar que eles possuíam os segredos da origem da vida. Mas, como Elizabeth Shaw diz no filme, abre aspas, se eles nos criaram, quem os criou? Fecha aspas. Uma pergunta que se conecta diretamente à descoberta feita no roteiro. Até os poderosos engenheiros tinham sua própria versão de Deus, na forma do Deacon. Vamos mergulhar então no roteiro, começando pela cena em que a tripulação encontra os frascos do Black Ghoul, a cabeça gigante e o mural. Na verdade, o Deacon retratado no mural é um ser que os engenheiros adoravam, como explicado no roteiro. O Deacon foi o que permitiu aos engenheiros continuar a sua existência. Antes de entrarem na sala com os frascos do Black Ghoul, David traduz as inscrições na parede, algo que foi cortado do filme. Mas a tradução diz assim, abre aspas, apenas o escolhido pode passar. Esta é uma terra sagrada e deve permanecer sagrada. Se ousares cruzar esta terra sagrada, serás punido. Este é o local do nascimento do nosso Senhor, e nenhum ser é digno. Fecha aspas. Algumas páginas depois, quando a tripulação está dentro da sala com a cabeça gigante, Shaw e Holloway se aproximam admirados. Holloway olha para cima em direção ao monumento da cabeça com um suspiro de assombro. David para e ilumina com a sua lanterna ao mural no teto, e o mural mostra uma criatura saindo de dentro de um engenheiro. O engenheiro retratado é idêntico ao monumento da cabeça. David observa a escrita no rosto do mural e murmura quase inaudível, abre aspas, nosso escolhido, o escolhido que criou o nosso Senhor. Este é seu local de descanso e é a nossa tentativa de ressuscitar o sangue de nosso Senhor pelo escolhido. Fecha aspas. Essa transcrição indica que o engenheiro, chamado o escolhido, se sacrificou para servir de hospedeiro à criatura que eles chamavam de Senhor, que, como descobrimos mais tarde no roteiro, é na verdade o primeiro Deacon. Holloway então contorna o monumento e ilumina outro mural embutido na parede. Nele está desenhado um ser estranho completamente diferente de qualquer engenheiro. Ele tem os braços abertos em posição de cruz. Ao redor do mural vemos a imagem de um engenheiro idêntico ao monumento da cabeça, sendo atacado e impregnado por uma criatura semelhante a uma lula, de aparência repulsiva. Também há uma imagem de um ser bípede com cabeça pontiaguda e braços estendidos, o primeiro Deacon. Holloway pergunta,
David, que diabos é aquilo? E David traduz as inscrições dizendo: Nosso Senhor veio do escolhido, na época em que nossos ancestrais deram à luz a vida. Seu sangue sagrado foi a nossa salvação, e por meio de nossos lábios, seu sangue sagrado gerou vida em outros mundos. O filme mostra exatamente a mesma cena, mas é extremamente difícil perceber a representação do engenheiro impregnado no mural. Por isso, a maioria das pessoas nunca entendeu a história que o mural estava querendo contar. Paulo me pergunta: o que você acha que há dentro desses vasos, seja lá o que forem? David responde: não tenho certeza absoluta, mas acredito que o ser humanoide, sendo atacado oralmente, deu à luz a essa criatura, e seus engenheiros a adoravam. Se a minha tradução estiver correta, eles estavam tentando recriar o sangue desse ser que adoravam. Essas passagens extremamente interessantes sugerem que a gosma negra era a tentativa dos engenheiros de substituir o sangue do seu senhor, uma substância capaz de produzir uma nova forma de vida, algo que os engenheiros, apesar de serem uma espécie interestelar avançada, ainda não conseguiam dominar. No entanto, a gosma negra falhou em produzir formas de vida à imagem dos engenheiros, o que pode sugerir que o segredo da criação da vida não pode ser alcançado apenas por meio do progresso científico e tecnológico, já que até a espécie mais avançada do universo alien não conseguiu obtê-lo. E além disso, o rascunho inicial do roteiro sugere que o monumento da cabeça gigante foi construído para homenagear o engenheiro chamado O Escolhido, que se sacrificou para dar à luz ao primeiro Deacon. Esse ser possuía propriedades únicas que permitiam os engenheiros usar seu sangue para se reproduzir e semear formas de vida à imagem deles em outros mundos. Exatamente como vemos a cena da abertura em Prometheus. Aliás, a cena de abertura no roteiro confirma essa ideia. As primeiras páginas do roteiro trazem uma versão estendida na cena de abertura, semelhante à cena deletada. Dois engenheiros caminham lado a lado até pararem ao lado de um rio. Eles se viram para o outro e o mais próximo do rio tem um rosto jovem, majestoso, branco puro e olhos negros. O outro é centenas de milhares de anos mais velho, com pele enrugada e fina. O mais velho entrega uma caixa de design simples, porém complexo. Ajoelha-se sobre as rochas, erguendo-a, dizendo: tome isto, esse é o sangue do nosso Senhor, pois não podemos criar. O dom foi nos retirado há muito tempo. Como sempre, continuaremos nossas tentativas de criar um Éden perfeito, semelhante ao nosso. Você, o escolhido, o criará a sua própria imagem. A partir dessa passagem, fica claro que os engenheiros usam o sangue do seu senhor, o primeiro Deacon, para criar a vida em outros planetas e possivelmente também para se reproduzir, já que, como dizem, o dom de criar a nova vida foi retirado deles, e o que pode se referir tanto à criação da vida quanto à procriação. Há muito tempo, os engenheiros perderam a capacidade de se reproduzir e enfrentavam a extinção. No entanto, encontraram uma criatura, provavelmente uma versão antiga do Facehugger, que acreditavam poder dar à luz ao primeiro Deacon, cujo sangue permitia aos engenheiros criar uma nova vida. Essa criatura precisava de um hospedeiro que se sacrificasse para que o primeiro Deacon emergisse. Um dos engenheiros, chamados de Escolhido, aceitou se sacrificar e foi impregnado por essa criatura semelhante a um Facehugger. O Escolhido deu à luz ao primeiro Deacon da mesma forma que os xenomorfos emergem dos seus hospedeiros. Os engenheiros honraram o Escolhido que se sacrificou pela salvação da sua raça e construíram um monumento da cabeça gigante em sua memória. O primeiro Deacon era uma divindade sagrada para os engenheiros. As descrições não deixam claro se essa criatura era hostil como os xenomorfos ou se era inteligente e possuía características humanas. Talvez houvesse algum tipo de relação simbiótica e consciente entre os engenheiros e esse primeiro Deacon. Mas, após a morte do primeiro Deacon, os engenheiros usaram o seu sangue para reproduzir e semear novas formas de vidas em outros planetas, como vemos na cena da abertura do filme. Mas quando o sangue acabou, os engenheiros enfrentaram novamente a extinção. Desta vez tentaram recriar o sangue do seu senhor usando seu conhecimento em biotecnologia. Infelizmente, em vez de recriar o sangue original, criaram algo sinistro que só trazia morte e destruição, que é o Black Goo.
Ghoul. Parece que a gosma negra não é uma réplica exata do sangue do primeiro Deacon, já que visualmente são diferentes e têm efeitos distintos nos organismos com os quais entram em contato. No início do filme, após ingerir o sangue do primeiro Deacon, o engenheiro se desintegra em pó, já que quando a gosma negra entra no corpo humano, causa mutações grotescas e transforma o infectado em um monstro hostil. O sangue do primeiro Deacon parecia criar nova vida, enquanto a gosma negra resulta apenas em morte, aniquilação na forma de monstros violentos. Por essa razão, o Deacon que vemos no final do filme provavelmente não é a mesma criatura retratada no mural, mas sim uma versão violenta e hostil da mesma. Se o primeiro Deacon era uma espécie de deus para os engenheiros, o Deacon gerado pela gosma negra pode ser considerado um demônio. E a gosma negra, sendo o oposto do sangue do Senhor, para eles, torna os xenomorfos criaturas demoníacas no universo Alien, já que a criação dos xenomorfos está diretamente ligada à gosma negra. Parece que tanto os humanos quanto os engenheiros em Prometheus tentam encontrar o segredo da origem da vida. O Weyland, como muitos humanos, acredita que a tecnologia pode prolongar a vida e tenta escapar da morte pedindo mais vida aos seus criadores. Assim como os engenheiros tentaram prolongar a existência da sua raça por meio da bioengenharia de sua substância capaz de gerar vida. No caso da Weyland, seu desejo não se realiza e ele acaba morrendo. Já os engenheiros falham em recriar uma substância que dê vida e, em vez disso, criam uma gosma negra que acelera a sua própria extinção. E, além disso, trechos posteriores do roteiro confirmam o que acabei de explicar aqui. Depois que a tripulação retorna da pirâmide, David entra em contato com Weyland. Enquanto ele dorme, relata o que aprendeu com as inscrições nas paredes. Como a missão principal de David era relatar ao Weyland, algumas dessas informações não foram mencionadas anteriormente no roteiro, e David deveria mantê-las em segredo exclusivamente para o Weyland. Quando David se junta ao Weyland no sono criogênico, o bilionário pergunta: "O que você encontrou afinal?" E David responde: "É uma espécie de recipiente com um tipo de líquido usado pelos engenheiros. Traduzi as inscrições do recipiente da melhor forma que pude." E aí o Weyland pergunta o que ele aprendeu nessas inscrições, e ele responde: "Parte da história deles, senhor, parece que esses seres podem viver até 300 mil anos. Costumavam se reproduzir entre si, como humanos, mas, em algum momento da sua história tardia, evoluíram e perderam a capacidade tanto de acasalar quanto de se reproduzir. E antes disso, porém, encontraram uma criatura que impregnou um deles com um corpo estranho. Dessa impregnação nasceu uma criatura, e eles chamaram de Deacon. Adoravam esse Deacon e, após a sua morte, usaram seu sangue para semear vida em outros mundos. É claro que o sangue acabou, mas eles tentaram recriar o pool genético do sangue desse Deacon. E em vez disso criaram outra coisa. Isso é o que trouxe comigo, senhor." Bom, aqui o que o David ele explica ao Weyland confirma o que eu acabei de explicar aqui para vocês sobre o papel do primeiro Deacon no mundo dos engenheiros. Segundo as traduções de David, após o sangue do primeiro Deacon acabar, os engenheiros tentam recriá-lo por meio de engenharia genética, da biotecnologia, e o que acabou levando à criação do Black Ghoul. Apesar de muitos classificarem Prometheus como um filme de ficção científica, a história contém muitos elementos religiosos. A estátua de Deacon é retratada na posição de crucificação, uma referência direta a Jesus. Isso sugere que os engenheiros também tinham a sua própria versão de Deus e não possuíam as respostas definitivas sobre a origem da vida. O fato de os engenheiros usarem o sangue do primeiro Deacon para se reproduzir é uma referência direta ao sangue representado do cristianismo, que simboliza o sacrifício e o renascimento. O filme explora o confronto entre ciência e religião, ambas tentando responder a mesma pergunta: qual é a origem da vida no universo? Tanto Weyland quanto os engenheiros tratam a vida como algo tangível, que pode ser estendido simplesmente com tecnologia, e ambos falham em sua busca. Os engenheiros criaram os humanos usando uma substância que não conseguiram entender e nem replicar, sugerindo que talvez o segredo da origem da vida seja intangível. Elizabeth Shaw entendeu que encontrar os criadores da humanidade não forneceu a resposta definitiva sobre a origem da vida, e é por isso que ela diz a Holloway: "Se os engenheiros nos criaram, quem
os criou. Essa é uma frase referência direta a todas as informações sobre o primeiro Deacon que foram cortadas do filme. Além disso, parece que no final de Prometheus, Elizabeth Shaw escolhe a fé em vez da ciência, após descobrir que os engenheiros, assim como os humanos, não tinham resposta definitivamente sobre a origem da vida. Galera, é bom frisar que o vídeo não tem nenhuma intenção de trazer nenhuma discussão religiosa aqui. A ideia do vídeo é mostrar fatos e relações que o filme tenta mostrar através dos roteiristas, mas qualquer intenção religiosa é descartada porque o nosso interesse aqui é apenas informar e não debater. Fechou? Bom, galera, então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o filme, o que você acha sobre essa parada do Deacon, o que você acha sobre a criação dos engenheiros através do sangue Deacon e tudo que foi discutido no vídeo, fechou? Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar, hypar e se inscrever para ajudar o canal. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu, fui!